É o seguinte, bom dia a todas e todos aqui presentes. Eu me senti muito envaidecido pelo convite que o Clube de Engenharia me fez para participar desse debate e comecei a pensar em que eu podia falar aqui. Então, tomei uma decisão que certamente tenho consciência que vai desagradar, se não todos, mas a maioria do que estão aqui. Falar sobre o pré-sal e a Petrobras, eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece, né? Conhece. Já temos falado, quer dizer, todos, né? A sociedade brasileira tem sido informada sobre a importância da descoberta do pré-sal. O pré-sal dá ao Brasil abundância em energia, completa nós somos um país, como disse a professora Juruá, um país riquíssimo em riquezas minerais, não é mesmo? Em termos de minérios, né? Temos talvez as duas maiores províncias minerais do planeta, que são o Carajás e o já em adiantada exploração, o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, não é mesmo? Temos a maior floresta tropical do mundo, que produz 20% do oxigênio. Estou falando isso porque eu não estudei, não sou um estudioso, não. É porque ontem tive que falar lá na Escola Superior de Guerra, então tive que preparar e pegar uns dados, né? A floresta amazônica produz 20% do oxigênio da atmosfera, né? Temos o maior aquífero subterrâneo do mundo, o aquífero Guarani, que também, segundo as informações, supriria a humanidade de água potável por 250 anos. Não é mesmo? A FAO diz que em 2024, 2025, seremos o maior produtor de alimentos no mundo. Não é mesmo? Temos a Amazônia Azul, que acrescenta ao território emerso, atualmente emerso do Brasil. Os geólogos têm que dizer que atualmente emerso do Brasil, porque o território já foi, né? Quase 50% do nosso território, né? E tínhamos um calcanhar de Aquiles, que era energia, né? Nós não tínhamos energia. Quer dizer, houve uma grande fase de industrialização brasileira, já muito tardiamente, com a construção das hidrelétricas brasileiras, já na década de 70, 80, que deu ao Brasil uma certa conforto energético, né? Mas insuficiente, né? Porque a eletricidade, eu sempre sou xingado pelo pessoal da Eletrobras e tudo mais, né? Porque a hidroeletricidade é importantíssima, claro que é importantíssima, mas está literalmente sujeita a chuvas e trovoadas, não é mesmo? Os apagões, eu sou de uma geração, eu sou sobrevivente, aliás, de uma geração que os apagões eram diários. Na Ilha do Governador, onde eu nasci e fui criado. Só saí e me casei, inclusive. Então, tínhamos um calcanhar de Aquiles, que era energia. O pré-sal fomos autossuficientes em 2006, eu acho, mas com base nos campos de óleo pesado, do pós-sal da Bacia de Campos. Você começa a produzir hoje, daqui a 3 anos, a produção já declinou imensamente. Quer dizer, fomos atingidos pela autossuficiência, isso é importante dizer, porque o Brasil tem um consumo de petróleo absolutamente ridículo em relação à nossa extensão territorial, né? Nós consumimos 2 milhões de barris por dia, 2,5 milhões de barris por dia. Os Estados Unidos consomem 21 milhões de barris por dia, né? Então, o Brasil tem que consumir, para sermos um país desenvolvido mesmo, temos que consumir aí 5 milhões de barris por dia, tranquilamente, com um território desse tamanho, né? Tudo com base em transporte, essa coisa toda. Muito bem. E temos um consumo per capita de energia como um todo muito baixo, menor que Portugal, de acordo com os dados que eu tenho, que são de 2010, menor que Portugal. E consumo de energia é um dos parâmetros, se não o principal, referência de qualidade de vida de uma sociedade. Quanto mais a qualidade de vida aumenta, né, se eleva, o consumo de energia vai. Se mede o consumo per capita de toneladas equivalentes de petróleo, né? E o Brasil tem menos, nós consumimos menos que Portugal, que a Argentina, e por aí vai, né? E somos a 9ª economia do mundo, não é mesmo? Tivemos ser um país espetacular, né, em termos de distribuição de renda, de
solução nas nossas desigualdades sociais, industrialização. Muito bem, surge o pré-sal e vem dizer para esse baita de país e para a nossa sociedade, olha, está aqui, né, em território nacional, né, em frente ao principal centro consumidor de energia do país, que é a região sul-sudeste. Né. Podia ser em qualquer lugar, mas, de qualquer maneira, né, é descoberto por uma companhia de brasileiros, né, uma companhia que tem um Estado brasileiro como acionista, né, principal, controlador, por inteligência brasileira, pela competência brasileira, e vai produzir isso. Estou produzindo hoje 1 milhão e tantos mil barris por dia, e completa-se assim, quase isso, vou dizer logo o que completa mesmo, completa-se assim o suprimento desse calcanhar de Aquiles, dando-nos energia, oferta abundante de energia durante o século XXI inteiro. Né? Agora, o pré-sal, não vejo muita gente falar nisso, é natural, porque, né, o pré-sal traz consigo também uma coisa espetacular, que é o gás. Nós somos, o pré-sal e o pessoal da Petrobras que está aqui sabe, tem uma razão gasóleo de 250 para 250 metros cúbicos por metro cúbico. É uma razão elevadíssima. O que não tem o óleo de Campos, nós atingimos, como disse, fomos atingidos pela autossuficiência e perdemos logo em seguida pelo óleo pesado da bacia de Campos, mas o óleo da bacia de Campos não tem gás. Não tem, é pouquíssimo gás. Muito bem. O pré-sal vem com gás, uma quantidade imensa de gás para atender consumo industrial brasileiro, consumo doméstico brasileiro, e mais do que isso, o pré-sal vem com gás rico em insumos e matéria-prima de fertilizantes. Nós seremos, em 2024, o maior produtor de alimentos do mundo, mas o maior importador de fertilizantes do mundo também. Quer dizer, toda essa riqueza brasileira, né, e produzida por brasileiros, no Brasil, inclusive, né, também tinha um calcanhar daqueles. Então, o pré-sal vem com energia e fertilizantes. Quer dizer, completa esse quadro com uma visão, claro, que é a minha, que é muito superficial dessa coisa, completa um conjunto de circunstâncias e de prerrogativas, pré-requisitos para sermos um grande país, um imenso país, importante geopoliticamente, quer dizer, cumprir até o destino a que o Brasil está condenado. Muito bem. Mas, até por isso, né, o grande poder internacional vislumbrou, e o pré-sal veio a ser vamos dizer, o pingo d'água nesse copo para transbordar, vislumbrou e disse, esse cara tem esse país lá, não dá para a gente, né, assumir isso. Ainda que já tenhamos lá, fizeram a revisão da Constituição de 88, tiraram da Constituição de 88 a diferença em companhia brasileira e companhia estrangeira, não é? De capital de conteúdo nacional com centro de decisão do Brasil, quebraram o monopólio estatal, mas não é suficiente. Aquele governo entreguista, não brasileiro, aquele governo não completou a sua obra. Foi derrotado em 2002. Iniciou-se, então, um governo que discutiu o governo Lula. É outra dimensão, a gente pode também discutir. Mas, de qualquer forma, interrompeu aquele ciclo. Isso não se pode tirar dos governos que assumiram em 2013. Interrompeu o ciclo de entrega do Brasil. A primeira coisa que fizemos foi não assinar a ALCA, você lembra? A ALCA estava em cima da mesa para se assinar, nos subordinando, nos alinhando automaticamente aos interesses... hein? Agora vai acabar. Pois é, muito bem. E aí viemos, mas essas coisas acabaram desaguando nessa tragédia que a gente está vendo, no meu ponto de vista. Essa tragédia que a gente está vendo hoje. E, desde que essas coisas começaram, que na verdade começou, opinião absolutamente pessoal, começou com a nomeação do Joaquim Levy como gerente das finanças brasileiras, né, da economia brasileira, no dia 2 de janeiro de 2015, e essa coisa, e o Brasil afundou. Aí o Brasil, né, mergulhamos no poço.
Nisso que acabou no golpe de Estado, que todo mundo anunciou também, todo mundo reconhece, né? E esse governo assume para completar a obra de entrega do Brasil. Nós estamos perdendo o Brasil, meus senhores. O que restava, nós estamos perdendo o Brasil e vamos perder o Brasil. Então, esse é um ponto inicial do que eu quero dizer aqui. Porque nós estamos perdendo o nosso país. O nosso colega, né, que lembrou dos jovens que estão atrás aí, né? Estou olhando aqui, também não tem gente não muito jovem, mas de qualquer maneira. Mas é isso. E aí o que é que se vê? Isso é uma constatação pessoal, mas não é só pessoal. Você vai contar aqui o nosso Tomás, que deu essa, né? É um empresário brasileiro que tá já vivendo na base né, de não sei o quê. As empresas brasileiras estão sendo compradas. O governo francês, em 2013, baixou um decreto presidencial proibindo a compra de empresas francesas por empresas estrangeiras. Não é mesmo? Quer dizer, e abriu um leque, porque foi na área de automação e processamento de dados. Hein? Então, o governo francês proibiu e abriu um leque de atividades que cobre certamente 95% de toda a área de engenharia. É proibido empresas estrangeiras comprar empresas francesas. Aqui, empresas estrangeiras vêm e compram empresas de engenharia brasileiras. A Quentec foi um exemplo disso. A inteligência de engenharia brasileira veio a Siemens e comprou. Comprou a inteligência brasileira. Muito bem. Então, mas nisso tudo, isso é uma constatação. Eu não consigo entender nem perceber qualquer furo nessa constatação. Nós estamos perdendo o Brasil. Nós estamos perdendo a inteligência, a tecnologia, a indústria, a capacidade de gerir o país autonomamente e soberanamente. Né? Muito bem. E aí eu vejo, e tenho participado disso, né, de reuniões como essa, reuniões e seminários e tudo mais, e vejo que isso foi tratado aqui. Inclusive, eu estava ali assistindo a professora e o Tomás, e as perguntas, isso está na essência do que a gente discutiu agora. Né? Foi muito interessante chegar antes para ver as duas palestras. Né? Porque está na essência, eu sempre procurava, ouvia com atenção, está na essência. A fatia, o extrato, para ser geológico, né? A camada da sociedade brasileira que pensa nacionalisticamente, que pensa patrioticamente. A palavra pátria, inclusive, você falar em pátria hoje parece que é nazista, aquele cara ali, né? Patrioticamente, nacionalisticamente, brasileiramente, com independência. Nós temos que, afinal, nos juntarmos. As lideranças político-partidárias, acadêmicas da esquerda brasileira, nós estamos numa luta autofágica. A gente só vê autocrítica. É interessante a autocrítica, mas nós temos um futuro amanhã. Nós temos que ultrapassar essas áreas, essas faixas de discórdia. Juntar o Estado brasileiro com a empresa brasileira, privada brasileira. Porque as grandes nações se construíram com essa aliança entre Estado e empresas privadas nacionais. Não é mesmo? Agora o Império elegeu um Neandertal lá para presidir. Agora a gente vai ver. Muito bem. Mas isso por favor, corta isso do registro ainda. Porque senão... Mas, enfim. Mas é isso. É preciso que as nossas lideranças nacionalistas sentem numa mesa e construam uma frente de união popular, inclusive para falar com o povo, que nós não falamos com o povo. Não, o povo não está mobilizado, só está mobilizado quando é o salário ali. Houve a manifestação na Assembleia,
que estranharam porque que a PM não baixou o pau. Não baixou o pau porque as PM também estão sendo cortadas. Salário. Porque senão baixava o pau. Né? Nós estamos vendo coisas incríveis acontecerem. Os nossos estudantes algemados. Isso é anticivilizatório. As escolas sendo ocupadas. Temos uma lei antiterrorista aí, até lá em Friburgo, morando lá em Friburgo, de se passar um carro de som e o prefeito achar que é terrorismo, a polícia militar vai lá e prende o cara. Então, nós precisamos de uma união das esquerdas brasileiras. Ou esquerda, não, é interessante, não é mais nem o ponto agora, pelo menos na esquerda-direita, foi o que o Tomás falou. É dependência ou soberania nacional. Essa é a grande dicotomia que a gente está enfrentando. É sermos escravos. O Brasil, nós estamos, eu não estou sendo alarmista, nem pessimista, nem coisa, mas nós estamos sendo transformados. Me desculpem aí as mulheres aqui presentes, eu vou ter que usar um termo grosseiríssimo. Nós vamos ser transformados no puteiro do sistema financeiro internacional. Nós vamos ser a China, aquele negócio da China, né? Não é exatamente, nós vamos ser a China do século XXI em relação ao poder financeiro e estrangeiro, né? Ocidental principalmente, a China do século XXI. A China que perdeu a sua nacionalidade, perdeu a sua identidade como país no final do século XIX e 2, 3 décadas do século XXI. Nós temos que nos mobilizar, agora organizadamente, e não com essa autofagia. De nos criticarmos, de criticar a empresa privada. Não é. Tomás, aqui foram feitas algumas perguntas né, em relação à empresa brasileira. A empresa brasileira tem que se unir mesmo nessa frente. Porque nós estamos defendendo o nosso país, do qual vocês fazem parte integrante. Né? Então, essa é a minha. É interessante, eu não vim aqui para responder perguntas. Eu venho aqui para fazer essa pergunta. Porque eu estou desorientado. Nós participo lá na cidade. Está aqui o Gil, né, da SEDAI, que nosso colega lá que discute tanto com a gente. Nós estamos desorientados. Nós não vemos uma união nacional de efetivas lideranças nacionalistas brasileiras para lutar contra isso. E a coisa é gravíssima, porque você privatiza numa facilidade imensa, enorme. Aprova lá no Congresso, aprovou. Agora, para você recuperar o patrimônio brasileiro, científico, natural, tecnológico, para tirar da iniciativa privada, principalmente da iniciativa privada estrangeira, é muito difícil. Então, nós estamos numa encruzilhada absolutamente histórica e diferente, porque do passado, é interessante estudar o passado, só que tem o seguinte, hoje, o poder, né, o poder imperial, como já foi dito aqui, né, ele está montado numa infraestrutura de conhecimento, de tecnologia, inclusive militar, imensamente maior do que há 50 anos atrás. Nós não vamos lutar, né, para recuperar o Brasil com coisas triviais, não. O primeiro sinal, nós descobrimos o pré-sal e 3 meses depois reativaram a quarta frota americana. Né? O governo argentino permitiu já 2 bases norte-americanas em seu território. Uma delas em Foz do Iguaçu, do outro lado do muro. Eu estive em Foz do Iguaçu, lá no congresso do Confeia, e está do outro lado do muro. Vamos ter uma base militar norte-americana. Então, é necessário que nós nos mobilizemos e atinjamos o povo brasileiro. Nós não estamos conseguindo atingir o povo brasileiro. Enfim, por falta, na verdade, de lideranças, com densidade política, com experiência política. Esse pessoal precisa sentar na mesa e fundar e construir uma unidade nacional de pensamento nacionalista e progressista. Muito bem, então era isso. Eu vim aqui expor essa minha angústia, que eu estou vendo que as coisas estão se precipitando. Os caras em 6 meses passaram o rodo. Passaram o rodo, vão transformar o nosso trabalhador num servidor de última categoria, num chinês do século XIX.
Falou-se em conteúdo, em custo da indústria brasileira. E eu visitei, Tomás. Visitei Singapura, visitei até a Coreia, a China. É trabalho semi-escravo. A gente não pode competir, botando um navio em Singapura, vai custar mais barato mesmo. Mas isso é, civilizatoriamente, isso é antiético. Porque os caras utilizam mão de obra escrava, então um navio desse é 20%, 30% intensivo em mão de obra. Né? Então, competir com o exterior, temos que competir, mas temos que competir no exterior em igualdade de condições. Dá ao empresário brasileiro igualdade de condições de competir, senão a gente não compete, porque os caras utilizam trabalho escravo, comendo na mão, como em Singapura comem, em Dubai, contratando os paquistaneses e indianos. Em Singapura, os malaios que vêm da Malaia, atravessam a ponte, não podem entrar na cidade. Aqui tem um imposto aduaneiro na frente do estaleiro. O cara não pode sair do estaleiro. Então é isso. Então, essa é a minha indagação. E o Clube de Engenharia, até está aqui o presidente Pedro Celestino, né, que continua e aprofunda e fortalece uma gestão que o antecedeu, Francisco Gutian, o Celestino aprofunda isso, quer dizer, a inserção do Clube de Engenharia na sociedade, pode ajudar nisso, como instituição, junto com a empresa brasileira, para fustigar, para sensibilizar as lideranças brasileiras, nacionalistas brasileiros, nem de esquerda nem de direita, porque não está se discutindo se é esquerda ou direita, está se discutindo da soberania nacional, para a gente formar uma frente que atinja o povo, que a gente espalhe esse sentimento no cidadão comum, que não está na rua. Que não está na rua, porque nós estamos passando uma crise gigantesca. Estão, quer dizer, colocando a religião na política. Isso é muito grave. Então, é isso. Então, essa é a minha participação aqui, né, mais como desabafo e como ansiedade, que eu também estou sem saber o que fazer. Nós precisamos nos unir e formar. Sebastião, o Clube de Engenharia, está aqui o Zé Eduardo, né, que fez uma pergunta tão importante para você, né? O Clube de Engenharia, através do Sebastião, constituiu um grupo de trabalho para a gente propor um projeto de Brasil. Nós não temos um projeto de país, meus amigos. É o Léo. E aí, no último óleo, só para trazer para a área de petróleo, no último, esse Rio Oil and Gas, né? O governo disse: o setor petrolífero brasileiro agora é mercado. Quer dizer, isso é de uma subserviência, de uma pequenez, né? Quando o cara fala isso sobre um assunto estratégico, não é só para o Brasil, para qualquer país que se diga o soberano no mundo da energia. O cara diz: não, agora é mercado. Quer dizer, isso é de uma pequenez, de uma coisa inaceitável. Não estão respondendo a isso, nós não estamos conseguindo mobilizar a nossa sociedade. Então, essa é a minha participação. Desculpe que eu vim aqui chorar as minhas mágoas, mas é verdade, eu sinto isso. Obrigado.